Continuando o nosso curso de Revit, aqui no nível avançado, ainda no assunto vistas, hoje vamos abordar as vistas de corte, sobre a qual já tratamos em muitos outros itens, inclusive no curso básico, dando uma aprofundada em alguns elementos. O básico do corte é criar, através aqui desse menu de acesso rápido, ou no menu vista, eu vou lá em corte e traço dois pontos, da esquerda para a direita, para cima, tá? Da direita para a esquerda, para baixo, é um sentido geral. Obviamente eu posso inverter esse corte aqui nessas setinhas depois de tê-lo criado, e imediatamente após criar esse símbolo de corte aparece aqui no meu navegador de projetos um novo corte criado. Aqui foi criado esse corte com o nome de Section 0. Ok, eu posso renomear obviamente, e aqui nesse elemento aqui, nessas setinhas, eu identifico se a simbologia vai aparecer ou não. Daqui a pouco eu vou tratar especificamente dessa simbologia, que é a extremidade no final do corte. Esses elementos aqui dentro da simbologia são preenchidos, como mostrado aqui, quando esse corte ele é inserido em uma folha. Aqui, por exemplo, é mostrado que esse é o elemento 2 na folha 4. Se eu olhar na minha folha lá, folha 4, está lá em cortes, está lá o corte 1, elemento 1, o desenho 1, aqui está o desenho 2, corte B, é o nome dele. Ok, voltando lá na planta do térreo, onde eu identifiquei esse corte. Aqui eu tenho, dentre as propriedades, o nome da vista, que é o nome que aparece lá na folha, identificando exatamente o nome do corte. Aqui, por exemplo, o corte B, olha lá, o nome da vista. Ok, esse é o básico da criação de cortes. Assim como naquela vista, que a gente colocou de elevação, eu tenho aqui definição de largura do corte, o tamanho do corte eu posso definir aqui naquela mesma caixa de diálogo, a altura e a largura dele, a altura aqui já no sentido vertical, na direção do eixo Z. Aqui eu posso determinar a profundidade do corte, mostrando até o determinado elemento. Aqui, por exemplo, se eu tenho esse corte afastado aqui, se eu for lá mostrar essa elevação, esse corte Section 0, como eu vejo até o final, está lá o que delimita a minha vista em termos de construção são as paredes. Se no entanto eu vou lá no térreo e delimito essa profundidade antes da parede, quando eu volto lá em Section 0, repara, aquelas janelas não são mostradas ao fundo, porque o meu limite de corte está terminando antes daquela parede. Não é usual, mas é apenas para demonstrar que existe essa possibilidade. Assim como eu posso também dividir o segmento, é até mais comum eu ter vistas de corte seccionadas do que propriamente elevações, porque normalmente, principalmente para questões de aprovação, é comum que seja exigido um corte que passe pela cozinha e pelo banheiro. Então, muitas vezes, para não fazermos dois cortes, a gente pode fazer uma transição de corte, uma passando por dentro do banheiro e outra passando por dentro da cozinha. No mesmo corte, temos duas visualizações. Tá ok? Não é o caso desse projeto aqui, mas eventualmente a gente tem essa situação. Sobre essa família aqui da extremidade, se eu vier aqui em gerenciar configurações adicionais, eu tenho aqui identificadores de corte, especifica a forma da cabeça, ou extremidade para corte. Também é possível especificar o padrão de linha para cortes segmentados. Então aqui eu vou trabalhar a forma como eu apresento esses cortes. Vou personalizar ou vou adaptar a norma NBR 6492, que a gente vai fazer mais à frente aqui, da mesma forma como fizemos em elevação.
Aqui a gente pode alterar o tipo, né, e as propriedades de cada tipo desse elemento, né? Lembrando que se a gente modifica o tipo, a gente modifica todos os já existentes. Eu só queria mostrar que essa configuração específica, né, da mesma forma como a elevação ela fica aqui em gerenciar configurações adicionais, daqui a pouco a gente vê com detalhes como configurar, né, como entrar na família e criar esses elementos aqui, adequando aí a norma de desenho técnico. Mas antes vamos seguir nas propriedades do corte e depois a gente volta nesse item específico. Reparem que quando eu seleciono um elemento, né, de simbologia de corte e eu venho aqui em editar tipo, as propriedades são diferentes, né, de quando eu vou lá em gerenciar configurações adicionais, identificadores de corte. Aqui eu estou configurando dentro do projeto, né, o elemento em si dentro do meu projeto, ao passo que aqui, quando eu seleciono um elemento específico, eu vou editar tipo, essas propriedades me dizem respeito a esse símbolo especificamente. Tá? Mais tarde a gente vai elucidar essas diferenças operacionais, mas eu queria apenas nesse momento destacar essa diferença. E quando eu seleciono esse elemento, repare, quando eu não tenho nada selecionado, as propriedades aqui estão dizendo respeito a esta vista, que é a vista térrea. Quando eu seleciono o elemento de corte, as propriedades relatadas aqui são as propriedades dessa vista, onde eu tenho a disciplina, né, arquitetura, mostrar por disciplina, né, eu posso alterar localização do esquema de cor, né, aquelas propriedades às quais a gente já está acostumado, né, estilo de vista. Mas eu queria destacar aqui recortar vista ou não, tá? Esse elemento diz respeito ao que? Ao corte, ao section 0. Repara que lá ele está exatamente como recortar a vista e região de corte. Está aqui, ó, definida, né, que mostra a região de corte e a vista é recortada. Ok? Então eu posso alterar as propriedades da vista estando em outra vista e selecionando esse elemento de corte. Ok? Alguns elementos importantes aqui: o modelo de vista, o nome da vista, como a gente já viu aqui, eu poderia chamar de corte D, e aí quando eu inserisse essa seção nesse corte numa outra vista, ele já aparecia com o título de corte D. E queria destacar aqui uma opção que é ocultar em escala de resolução mais baixa do que determinadas plantas, por exemplo, uma planta de situação, um mapa-chave, né? Porque quando eu coloquei esse corte, essa simbologia, ela apareceu em todas as outras opções, né? Em todas as outras plantas, melhor dizendo. Se, no entanto, essa cobertura, por exemplo, tivesse na escala 1 para 200, né? Eu não gostaria, de repente, que esse corte aparecesse. Repara como realmente ele já sumiu, né? Se eu colocar 1 para 100, a simbologia de corte aparece. Se eu colocar 1 para 200, ela já não aparece. Por quê? Porque aqui na definição da propriedade deste elemento de simbologia, eu disse para ele ocultar em escala de resolução mais baixa do que 1 para 100. Ok? Então essa propriedade aqui que eu queria destacar, ela é muito importante. Ok? Em escala da vista, eu mudo lá no corte, né? No caso no corte D, qual seria a escala dessa vista. Eu mudo por aqui. O corte D está na escala 1 para 100. Essas propriedades iniciais são um pouco óbvias, mas eu acho interessante destacar para o assunto ficar bem completo e a gente aproveitar para fazer alguma revisão de conceitos. E aproveitando essa visualização, vale a pena destacar aqui que normalmente os cortes aparecem dentro de outros cortes. A norma brasileira até qualifica isso como um procedimento padrão, né, que num corte, se aparecerem outras interseções, ela seja identificada, mas eu mesmo já passei por muitos projetos onde isso não era
usual, né? Então, eventualmente, se você quiser esconder esse elemento aqui dentro desse corte, você pode simplesmente ocultar, mas aí você teria que selecionar na linha, né? E aí você poderia ocultar na vista esse elemento, ok? Da mesma forma como nas vistas de elevação, eu também posso quebrar, né, um corte, e aí por essa seta e por essas chamadas aqui, por essas alças, né, ou gripes, eu posso delimitar a aproximação, o afastamento, o tamanho, né, posicionamento desse corte, né, e fazer uma interrupção aqui, normalmente para comparar um lado, ou uma extremidade e outra, né, de uma edificação, ou naquele exemplo que eu dei de um muro muito extenso, que eu quero abreviar a sua representação, eu posso também fazer esse seccionamento de uma vista de corte. Para desfazer esse seccionamento, né, eu venho aqui em redefinir corte, e aproveitando aqui também esse seccionamento, né, eventualmente eu posso querer representar um corte que não esteja passando aqui, mas mostrando a altura, né, em que posição esse corte está passando. A gente já viu isso também em elevações, que é o chamado referenciamento, né, referenciar outra vista. Eu vou lá em corte, eu venho em referência de outra vista, né, e eu escolho aqui uma vista compatível, né, corte A, corte B, corte C, né, porque eu estou no corte D. Os outros cortes que eu posso mostrar nessa vista são esses aqui, tomando o mesmo cuidado que eu mencionei lá em elevações, que aqui não existe um controle de relação, né, é apenas uma simbologia, uma apresentação, uma representação gráfica, né? Então você pode aqui cometer erros, tá? Se eu, por exemplo, colocar um corte A e disser que o corte A está aqui nesse ponto, então ele vai dizer, ó, que essa vista aqui, essa projeção, ela está aqui na folha 4 com o número 1, né? E eventualmente isso pode não ser verdade, tá? Então você deve tomar cuidado quando fizer esse tipo de representação de corte referenciado, da mesma forma como eu mencionei lá em elevação, ok? Eu posso querer dizer aqui que esse detalhe aqui dessa parede, né, ou dessa visibilidade desse corte aqui, está lá, ou é equivalente ao desenho 1 da folha 4, e chega lá, esse desenho 1 da folha 4 eventualmente não é aquela representação que eu desejava, tá, ok? Esse tipo de corte referenciado, ele se destina mais a detalhes. Enfim, tome cuidado para utilizar o corte referenciado. Quem tiver dúvida, dá uma olhada nas aulas anteriores aí sobre elevações. Eu queria só destacar mais uma coisa sobre esse corte referenciado, que ao contrário dos cortes não referenciados, né, daqueles cortes que criam outras vistas, quando eu seleciono, ele não vai me permitir fazer nenhuma alteração de vista, porque efetivamente, né, ele pode ser uma falsidade, tá? Ele não está ligado à vista propriamente dita, né? Ao contrário de quando eu tenho outro elemento aqui, onde é um corte realmente o corte, né, não uma referência, onde eu posso alterar as propriedades dessa vista, mesmo selecionando esse elemento aqui em outro corte ou em outra planta, né, conforme a gente já mostrou. E uma última coisa aqui para terminar essa aula, que é praticamente uma aula de revisão sobre o assunto cortes, é que aqui na interrupção, né, eu tenho esse símbolo de intervalo aqui, né, onde eu posso mudar a representação, né, porque usualmente eu mesmo não costumo colocar a linha de corte atravessando todo o desenho, né, mas apenas em pontos chaves, né, ou nas transições, né, aqui no corte interrompido, ou mesmo no corte inteiro, né, eu posso clicar aqui nesse elemento intervalos dos segmentos e aí reduzir
o corte, né? No padrão, inclusive a BNT, essa linha aqui é uma linha bem grossa, né? Ou traço, tracinho ou traço ponto, que a gente vai ver na próxima aula como modificar. E aproveitar para inserir esse padrão no nosso template que a gente começou a construir nas aulas anteriores sobre elevação. Ok? Vamos ficar por aqui e na próxima aula a gente vê esse assunto e também a criação e modificação dessa família de cabeça de corte, né, de simbologia de corte. Grande abraço e até lá.